Bem, no Capital Entrevista de hoje eu vou falar com o senador José Medeiros, que é vice-líder do governo no Congresso, um senador de pouco tempo de mandato e que acabou ganhando um espaço extraordinário perante a mídia nacional e também diante de seus pares no Congresso brasileiro. Senador, como é que estamos chegando ao final do ano no Congresso? Que balanço que o senhor faz depois dessas denúncias do Odebrecht, das operações Lava Jato? Está tendo a paralisia do Poder Legislativo, do Poder Executivo? Como é que isso está repercutindo dentro do Congresso? Bom dia, senador, prazer falar com o senhor. Bom dia, senador Antero. Um ano totalmente atípico. A gente sente que o parlamento se deparou com uma crise, eu creio que talvez já mais vista depois do fechamento do Congresso, lá na década de 60, né? E também combinado com uma crise econômica e, de repente, todos os poderes legislativo, executivo e judiciário se viram metidos no meio dessa crise. Foi um desafio muito grande, porque os ânimos todos muito à flor da pele, devido à atuação logo após o impeachment, o Partido dos Trabalhadores também conseguiu começar um discurso de ódio muito forte, de forma que a gente via isso pelas redes sociais, de que falar em política virou um fla-flu muito terrível, as avaliações ficaram turvadas. Então não foi um ano bem difícil. Também tivemos avanços muito fortes, apesar de toda a turbulência. Após o impeachment, começamos reformas importantes, remédios que são necessários nesse momento difícil do país. Então eu digo que para 2017 a esperança é que esse ano 2016 termine até o meio do ano, porque a gente sente que ele vai continuar essa pauta, porque tem o ingrediente Lava Jato, e a gente tem a esperança de que 2017 não se transforme o ano todo em um eterno 2016, né? Quer dizer que, na opinião do senhor, ainda continua 2016, pelo menos no início de 2017, sim, né? Pelo menos no início eu creio que sim, porque, como eu disse, esse componente da Lava Jato, ele continua, e a gente tinha esperança, sim, de que essas delações todas pudessem vir à tona, como disse o presidente Temer, para que a gente ficasse logo sabendo tudo que tem para saber e começasse uma outra pauta, né? Porque são 70 e poucas delações, e como ela fica vazando a conta-gota, parece que agora todas foram entregues ao ministro Teori Zavascki, né? Diz que fizeram uma força-tarefa lá. Isso é importante porque vaza tudo de uma vez e a gente já passa para outra pauta, né? Pois é. Agora, senador, vamos falar de alguns avanços que aconteceram. Quer dizer, o Brasil precisava realmente criar juízo e estabelecer, assim, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Se a gente não fizer isso na nossa casa, quebra a família da gente, né? Então, no município tem que ser assim, no estado tem que ser assim, na União também tem que ser assim. Mas o que tem essa PEC dos gastos de bom e de ruim? Antero, ela tem eu diria que uma esperança de nós, a partir de agora, passarmos a ter um orçamento real, porque era uma ficção, um orçamento virtual que fazia, depois contingenciava, gastava demais numa parte, enfim, era uma bagunça geral. Essa PEC de bom, ela tem o fato de que ela sinaliza a quem quer investir, ela sinaliza ao mercado que o Brasil passa a ter uma responsabilidade fiscal maior. Ela também
ela deu um freio de arrumação na economia da seguinte forma: como tinha um rombo muito grande, ela passou a diluir esse rombo em 20 anos. Porque o Brasil, na verdade, alguns economistas defendem que esses 170 bilhões tinham que ser tampados agora para sinalizar de que a austeridade fiscal voltou. E de que forma alguns defendem? Defendiam a criação do CPMF, defendiam a tributação de dividendos, defende que o Brasil passasse a cortar todas as desonerações que foram dadas, e para poder em 2 anos já estancar isso. O governo optou por não fazer isso, por não já criar impostos e não fazer esses cortes muito drásticos, e diluiu isso aí em 20 anos. Com duas medidas muito importantes. Educação e saúde, ela fica com um piso de gasto, mas ela não tem um teto. Pode gastar o que quiser o que o governo definiu, o que o Congresso definiu nessas 2 áreas. Então ela tem de difícil, o mais vamos dizer, amargo que ela tem é o fato de que não vai poder estar gastando como gastava, né? Indefinidamente, como se tivesse um pé de dinheiro. Essa que é a parte. Agora, ela tem uma parte muito positiva, que ela é até branda demais, porque ela dilui essa dívida em 20 anos. Então, para quem está nos ouvindo entender, é como se na sua casa você tivesse uma grande dívida no cartão de crédito e você chegasse para a família e dissesse: olha, não vai ter Disney esse ano, não vai ter mais balada, cortamos o cinema, o restaurante, e isso até a gente pagar essa dívida que a gente tem aqui. Então nós só vamos gastar o que tem e nós vamos pagar essa dívida em 20 anos. Essa é a diferença. A outra opção seria cortar tudo e pagar a dívida logo. Então, tá. E com relação a essa questão do piso da educação e da saúde, em que nível que ficou estabelecido o piso? Não, aí o piso é aquele constitucional ali, né? Dos que já tem. E parece aí, que da saúde até aumentou o piso. Não, até a expectativa é que da agora para frente sobre mais dinheiro para educação e saúde, porque nós tínhamos, como a gastança era sem limite, nós de repente construímos VLTs, estádios, nós não tínhamos prioridades. Então, como o dinheiro vai ser agora mais curto, vamos dizer assim, nós vamos ter que eleger prioridades. Tá, senador, e como é que está a questão da governabilidade do presidente Michel Temer? Porque o presidente Michel Temer tomou posse e ele elegeu como núcleo duro dele Romero Jucá, ministro do Planejamento, já saiu. Gedel Vieira Lima como secretário de Relações Institucionais, né, para fazer política ali com o Congresso, já saiu. Sim. Moreira Franco e o Eliseu Padilha são os outros homens do núcleo duro do governo. Os 4 homens do núcleo duro do governo, os 2 que não saíram, estão atingidos pela Lava Jato, ou pelo menos assim, divulga-se que estão atingidos pela Lava Jato. E o senhor, como vice-líder do governo, o senhor participa de conversas importantes aí em Brasília. Como é que eles estão conversando sobre isso? Olha, o que a gente sente depois desse terremoto que houve aí é que a tendência é ele dar uma renovada no governo. Eu rememoro uma fala que eu ouvi certa vez do saudoso Dante de Oliveira. Ele dizia o seguinte: todo governante governa com o seu entorno, governa com seus amigos. E, na verdade, o presidente Temer levou para ali o Padilha, Gedel, que eram do seu círculo de amizade, né? E a Lava Jato
acabou pegando boa parte deles, né? Aliás, aqui em Brasília, a conversa que tem aí reservada é o seguinte: poucos escaparão dessa lista da Lava Jato, até porque tem uma coisa, Antero. Agora, como a Odebrecht, ela doava para todos, quem pegou doação legal, hoje não importa, está na lista, está arrebentado. Então não faz diferença mais o que era propina, o que não era propina. Mas o Ministério Público vai fazer essa diferença, sim. O próprio Sérgio Moro falou que vai fazer essa diferença. Não, exatamente. O que eu estou dizendo é que do ponto de vista da opinião pública, né? Da opinião pública, ficou assim. Você veja bem, vou dar um exemplo aqui. A senadora Ana Amélia, ela não tinha influência nenhuma em Petrobras, em nada. Ela era simplesmente uma candidata. A empresa resolveu doar. Pronto. E essas doações, não importa, a pessoa declarou, tá tudo lá, todo mundo acha que é propina. Então essa dificuldade que hoje tem aqui. E eu queria parabenizar, dizer a todos os ouvintes, e me desculpa até tocar nesse assunto aqui, Antero, mas queria lhe parabenizar porque eu ouvi um dos principais delatores dizer o seguinte: eu nunca vi nem falar em Antero Paz de Barros, que tinham te jogado naquela, e para ver que como tem verdades nessas delações, mas também tem muita farofa. Eu tive a oportunidade de ler também, já tinha até falado com o advogado para tomar providência, mas tudo bem, né? O próprio pseudo-delator acabou repondo a verdade, acho que não há mais o que fazer. Agora, com relação ao governo Temer, vamos voltar aqui ao governo Temer. Você acha que o ministro Padilha vai dar uma renovada no governo? O governo deve fazer uma mexida aí no início do ano? O que a gente ouve aqui, a boca pequena, é isso. Em política tudo muda às vezes de uma hora para outra, mas a gente tem sentido que as pessoas têm dito aqui ao presidente que ele precisa fazer uma mudança radical para demonstrar que o governo tem forças para chegar até 2018. Mas ele vai fazer essa mudança radical antes de março? Porque março é que deve ser conhecidos aí os nomes todos da Odebrecht, né? Pois não é arriscado fazer? Porque há uma tendência, né? Há quase assim uma tentação de colocar parlamentares no governo. E aí, vai colocar parlamentares, será que eles estão ou não denunciados? Olha, essa é uma dificuldade que ele vai ter que resolver. Talvez não faça, não é certo que ele faça essa reforma, isso são só conversas, mas eu creio também não faça antes de março, porque fevereiro é praticamente carnaval, né? Essa coisa fica na discussão, e se eu fosse ele também só faria depois dessas delações todas virem a lume. Agora, como senador de Mato Grosso, como é que tem repercutido aí em Brasília essas questões de denúncia de corrupção aqui no governo de Mato Grosso? Olha, tirando o senador Jader, que é um pouco mais apaixonado por essa questão, não tem repercutido aqui não. Tem ficado uma coisa muito... Apaixonado, que você quer dizer? Contra, né? Ele é bem contra. Então, não tem sido pauta aqui não. Não, né? E como que você viu a manifestação do governador Pedro Taques dizendo que o PSDB tem que ficar apoiando o presidente Michel Temer, já que está dentro do governo e que selou uma aliança com o PMDB? Olha, eu vejo que é natural que o PSDB fica, até porque tem ministros, né, no governo, está ajudando a governar. O PSDB foi protagonista nesse processo todo e vejo totalmente natural que governe junto e possa dar sugestões, até porque o PSDB talvez seja o partido que tem melhores quadros de avaliação política e técnica e tem força para ajudar a fazer essa travessia
e dar subsídio para o presidente enfrentar essa crise. Com relação ainda a Mato Grosso, o senador Medeiros tem feito um trabalho muito elogiado em Brasília, é uma figura de respeito hoje no Congresso Nacional, a ponto de ter conquistado aí a vice-liderança do governo do presidente Michel Temer. E para a próxima eleição aqui, 2018, já está batendo as portas, aqui já estão discutindo chapas. O senador Medeiros vai estar em qual chapa? E é candidato aqui, a senador de novo? Olha, política ser discutida com 2 anos antes da eleição vale como uma discussão, mas quase que inócuo essas discussões, porque isso vai mudando. No início do mandato eu via já algumas chapas montadas, chapas que se dissolveram ao longo do caminho. Agora, lógico que a gente faz algumas previsões, alguns planos, né? Eu tenho o intuito de fazer a construção de um projeto majoritário, mas isso são planos, né? Porque candidatura tem que ser uma opção, não pode ser uma obsessão. E nesse contexto todo, a gente tem que ver como é que vai se desenrolar. O governo chega forte para que o seu grupo esteja fortalecido eleitoralmente, não chega, como é que vai estar todo esse caldo, né? Eu estou construindo um projeto de reeleição, mas isso é um plano, né? Vamos ver como é que acontecem as coisas lá no final. Mas na eleição municipal houve aqui o fortalecimento do seu partido que permite isso, né? O PSD saiu bem, né? O partido saiu muito bem. Nós andamos município por município do estado, continuo andando. Final de semana eu venho de Brasília para cá e tô andando aí, conversando com os prefeitos, todos os prefeitos, até porque como o nosso estado é muito carente em termos de tudo, eu aproveito para conversar com os prefeitos, pegar subsídio para a gente estar buscando em Brasília recursos, enfim, resolvendo as dificuldades dos municípios. Senador Medeiros, como é que está a situação de Rondonópolis? Porque depois da vitória do Zé Carlos do Pátio, parece que ele apaziguou com todo mundo. O próprio Adilto Saquete levou ele até o ministro Brairo Maggi, e ele tem procurado aí os líderes em Brasília para que possa fazer um bom mandato em Rondonópolis. Como é que está isso? Olha, é elogiável a atitude do Zé, porque ele está fazendo uma verdadeira via cruz aqui em Brasília, está indo no ministério. Eu mesmo já levei ele em alguns ministérios. Eu digo que não vai ser por falta de apoio político que ele não fará uma boa administração. Está todo mundo com muito boa vontade, ele está demonstrando vontade de trabalhar em conjunto, e se tudo der certo, fará uma boa administração. Qual a chance que tem o Senado de votar aquele projeto de abuso de autoridade? Eu diria que hoje é muito difícil, porque como houve uma reação popular muito forte, e eu diria uma reação contaminada devido ao componente Lava Jato, porque nós necessitamos mesmo de um projeto que regulamente isso. A população se sente muito aviltada quando sofre algum abuso. Mas como está na pauta Lava Jato, e como também tem alguns artigos naquele projeto que realmente não dá para passar, porque ele põe a questão da hermenêutica, ele põe a interpretação do agente público. Então, eu diria, Antero, que aquele projeto hoje está morto. Embora é bom dizer que aquele projeto nasceu muito antes da Lava Jato, né? Exato, mas foi colocado um artigo ali. Aí já por causa da Lava Jato, né? Exato. E esses assuntos da interpretação já é por causa da Lava Jato, né? Diria que sim. Assim. Tá bom, senador José Medeiros, muito obrigado pela sua entrevista. Sucesso. O Congresso funciona até quando? Já parou, André. Parou, né? Parou. E volta? Volta em fevereiro. Tá bom. Então, bom período de férias. Eu sei que férias parlamentares é sebo na canela e correr os municípios. Então, boas visitas aí aos municípios. Tá bom? Olha,
Eu que agradeço e desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos que estão nos ouvindo, a você, Antero, e toda a equipe, e parabenizar pelas vitórias, porque você esse ano foi vamos dizer assim, o que comandou o cenário político aí. É um grande publicitário, quem está nos ouvindo talvez não saiba, mas hoje o maior marqueteiro da região centro-oeste aqui, com certeza é Antero. Querido, obrigado pela sua participação. Tá? Eu falei com o José Medeiros, senador do PSD, candidato à reeleição. Aliás, o vice-governador Carlos Fávaro já dizia aqui que muito provavelmente o Medeiros seria candidato à reeleição pelo Partido Social Democrático. Entrevistei aqui o senador José Medeiros do PSD.